do Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, o capítulo 7, a partir do versículo 13. Essa Bíblia aqui não é que eu costumo usar, mas aqui nós achamos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 13 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Não pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele ensinava, ele falava de uma forma para que as pessoas pudessem entender. Mesmo quando não era para entender, ele usava coisas do cotidiano, as parábolas que ele falava, né, como o do homem que saiu a semear, o semeador que saiu a semear, a parábola da semente de mostarda, do fermento da farinha da mulher. Eles não entendiam o que ele queria dizer, mas ele sempre usava o exemplo do cotidiano. E neste texto, ele também usou algo que eles, naquela época, entenderam. Hoje nós temos dificuldade para entender, mas naquela época que Jesus falou para eles sobre o caminho largo, espaçoso e o caminho estreito, eles entenderam perfeitamente. Porque qual que era o contexto da região hoje chamada Palestina? Não era, né? Aqui é a região da Judéia. Da região da Judéia, daquela região de Samaria, da Galileia. Qual que era o contexto? Eles estavam sobre a invasão do Império Romano. Já fazia mais ou menos, ai meu Deus, pelas minhas contas, 60 mais 30, 95 anos que eles estavam sendo dominados pelos romanos. Então, o que os romanos faziam quando chegavam num lugar? Eles criavam uma estrutura para cobrar impostos e criavam as guarnições aonde eles podiam colocar os soldados, os centuriões, as falanges, e assim debelar as rebeliões que pudessem haver naqueles lugares. E para que tivesse as provisões para o exército, eles faziam caminhos bem largos, caminhos bem espaçosos. Até hoje, se você for na Europa, na Inglaterra, na França, até mesmo em Israel, você vai achar estradas romanas. E elas têm 100 metros de largura. É bem grande, é maior do que essa igreja. Essa igreja aqui deve ter uns 3,5 metros de largura. Então é 2 vezes maior do que a largura dessa igreja, uma estrada romana. E ela é muito bem feita. Não é brasileira, é uma coisa romana, é coisa séria. Então eles cavavam, colocavam brita, colocavam areia, depois colocava terra e depois colocava pedra. E aí passava os cavalos, passavam as charretes, as carroças, e até hoje tem, porque era um negócio bem feito. Não é coisa brasileira que estraga na primeira chuva. E eram caminhos enormes, que podia passar muita gente. Se aproveitava que esse caminho era grande, tinha estalagens, tinha pousadas, outras cidades ficavam nesse caminho, e esses caminhos saíam de uma grande cidade, geralmente para uma outra grande cidade, ou para uma cidade romana, uma colônia romana. No caso de Israel, na terra da Judéia, ligava geralmente Jerusalém, Hebron, essas cidades, para Cesareia. Aí tinha 2 Cesareias que eu me lembro, né, da região ali da Palestina, que era a Cesareia de Filipos e a Cesareia que ficava no mar Mediterrâneo. Então os caminhos largos chegavam nessas grandes cidades. Aí tem
Aquele ditado conhecido: todos os caminhos chegam a Roma. Porque se você pegasse aquele caminho grande, de alguma forma você ia chegar numa cidade, uma colônia romana, e você podia pegar um navio e chegar em Roma. Qualquer lugar, qualquer grande cidade. Qualquer cidade tinha uma estrada romana bem grandona, onde passava o exército e passava comida, passava os viajantes, tudo bonitinho. E por que Jesus falou do caminho estreito? O caminho estreito eram os caminhos antigos, eram os caminhos aos quais o povo de Israel tinha feito no passado para ligar as cidades deles. Porém, os romanos ou passaram por cima desses caminhos ou desprezaram esses caminhos. E esses caminhos, por não terem a infraestrutura romana, não terem a segurança que é passar por uma cidade romana, eram caminhos perigosos. Não tinha estalagens, não tinham pousadas, eram, como diz no interior, eram picadas no meio do mato. Alguém já passou em picada no meio do mato? Já passou, né, irmãos? Nem todo mundo, alguns aqui é da cidade, né? Mas já passou, né? Aqueles caminhos assim, bem estreitinhos, é difícil passar. Então Jesus, quando falou do caminho largo e do caminho estreito, é sobre isso. Porque o caminho, eles já sabiam, o caminho largo é o caminho fácil. É fácil andar numa estrada romana, ela é pavimentada. E os caminhos estreitos dos nossos pais, dos nossos antepassados, são difíceis. Foi a base de facão, a base de foice, as pessoas passavam a pé, só passa uma mulinha, só passa um jumentinho, não dá para passar uma carruagem romana. Então eles entenderam, o caminho fácil é o caminho romano, o caminho difícil é o caminho dos nossos pais. Porém, o caminho romano chegava aonde? Chegava às cidades romanas. E os caminhos estreitos chegavam nas cidades prometidas por Deus. Amém? Esse é o lado histórico da coisa. Agora, pensando biblicamente, muitas vezes nós achamos que o caminho largo é a facilidade. Tá certo, é verdade. O caminho largo é o caminho da facilidade, aonde você não vai ter os perigos, você não vai ter as dificuldades de se andar nele. Mas em compensação haverá as tentações. Aonde há comércio, vende-se qualquer tipo de coisa. Se você passa numa grande rodovia ou numa grande estrada, nesses locais não haverá local de prostituição? Vai. Nesses locais não haverá, por exemplo, locais que vendem bebidas, que vendem drogas, que vendem coisa que não presta? Vai ter tudo que não presta. Vai ter um lugar de dormir, vai ter a segurança, mas também vai ter as coisas que não prestam. E muitas pessoas são tentadas a se divertir durante a viagem nesses locais largos. Chega a ser vergonhosa a quantidade de motel que tem em algumas estradas, que eles aproveitam para usar para a imoralidade. A quantidade de bares, a quantidade de casas noturnas é terrível. Por quê? Porque é fácil, é um lugar bom de se estabelecer. É bom, é fácil, mas é tentador. É tentador você parar num lugar e ir lá pecar, porque tem a comodidade, tem a facilidade para se pecar. Já no caminho estreito é mais difícil, porque não tem nada, não tem cidades, não tem pousadas. Você tem que ter a coragem de pegar aquele caminho e saber que não haverá comércio naquele lugar. Não vai ter lugar para você dormir, você vai ter que acampar. Você não vai ter a segurança, você tem que estar sempre vigilante. Você vai estar sempre esperto para não ser pego por ladrões. É mais difícil. E o caminho largo é fácil. E o caminho largo sempre chega num lugar que não é de Deus. E o caminho estreito, ele leva a um lugar ao qual Deus prometeu para o seu povo.
E aqui na palavra do Senhor, na Bíblia que nós lemos, temos que entender que nós temos que entrar pela porta estreita. Mas para entrar nessa porta estreita, temos que pegar o caminho estreito. E a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara e cristalina. Poucos encontrarão este caminho. Não são estes caminhos. Poucos encontrarão este caminho. Ou seja, ele é, posso dizer assim, escondido. Escondido aos olhos daqueles aos quais não querem procurar. É aqueles que talvez querem achar facilidades, querem achar comodidades, querem achar a diversão. É impossível achar esse verdadeiro e único caminho. Agora, para quem quer se divertir, para quem quer pecar, para quem quer viver uma vida dissoluta, é fácil achar o caminho grande, o caminho largo, porque ele está bem sinalizado, ele está bem guardado pelos homens, e ele é usado para tudo que não presta. Todo mundo sabe onde tem coisa que não presta, todo mundo sabe onde tem um comércio, todo mundo sabe, né, aonde se compra e se vende. Até você pode fazer esse teste. Onde fica o shopping tal? Você vai saber, porque lá é onde compra e se vende. Então é fácil saber. Porém, nos caminhos estreitos não há esse comércio, não há esse tipo de coisa. Mas o que é a porta estreita e o que é o caminho estreito? Porque a porta larga é fácil a gente entender. A porta larga é tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor. Tudo. O pecado, os nossos erros, as vãs filosofias, o mundanismo. O mundanismo é o secularismo, é você viver apenas como se você não fosse dar conta dos seus pecados no futuro. Você vive pura e simplesmente para os dias de hoje. Então por isso que você tem uma vida mundana, você não pensa no além, você não pensa que tem uma alma que você vai dar conta dela. E isso é o mundanismo. Então o caminho largo é fácil. É como dizes, todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Mas as pessoas dizem isso. E quem disse isso já está te levando para um caminho largo. O importante é ser uma pessoa honesta. Já está te levando para um caminho largo. O importante é você não querer o mal de ninguém. Já é um caminho largo. Não. Existe apenas um caminho e existe apenas uma porta. Este único caminho te levará para uma única porta. Agora, que caminho estreito é esse? É o caminho estreito de você ser uma pessoa legalista, de seguir à risca os mandamentos da palavra de Deus. Pode ser isso? Não é isso. Primeiro que você não vai conseguir. Não tem como seguir à risca todos os mandamentos da parte do Senhor. Eu perguntei até para minha esposa: tem um pecado que é impossível você não cometer. Qual que é? Cobiça. A Bíblia diz: não cobiçarás. Em outras palavras não tenha desejos. É impossível. Por exemplo, você está com fome e alguém te manda uma foto no seu WhatsApp comendo aquele Big Mac bem grandão, com batata, com bacon, com cheddar e tomando um milkshake. Você vai ter desejo ou não vai ter? Vai. Não tem jeito. Você está trabalhando, está lá no sol, trabalhando no dia a dia, sei lá, no ar livre, mas aquele sol de rachar de 40 graus, e alguém te liga de forma despretensiosa e fala: abençoado, eu estou aqui de férias, eu estou aqui na praia, estou aqui nadando, estou aqui tomando água de coco. Você não vai ter o desejo de estar lá com o rapaz também, com a pessoa? Vai ter. Então o desejo, a cobiça, é algo impossível de você evitar. A pessoa falou, você teve. Você está com fome, alguém fala de comida, você vai ter o desejo de comer. Você está com sede, alguém fala de bebida, você vai ter o desejo de beber. Não tem jeito, a cobiça não tem como evitar. É pecado,
Mas não tem como evitar. O que dá para evitar é cobiçar a coisa dos outros. Isso dá para evitar. Mas a cobiça em si é impossível. Nem sempre vai dar. Então, o caminho estreito não é simplesmente você tentar seguir à risca mandamentos. Tentar seguir à risca um modo de vida rígido. Temos que ser rígidos, que ser rígido é andar no caminho estreito. Não é. A rigidez não tem nada a ver com o caminho estreito. Eu posso garantir para os irmãos que ainda que nós tivéssemos, por exemplo, vou dar uma proibição aqui para as irmãs. Se eu disser hoje, eu não sou ninguém para proibir, amém, irmãos? É só um exemplo, não fiquem bravas comigo, amém? Amém. É só um exemplo. A partir de hoje as irmãs não podem mais rapar nenhum pelo do corpo, nem da perna, nem das axilas, nem do braço, nem de lugar nenhum. Estão terminantemente proibidas de fazer qualquer depilação. Nem a laser, nem a gilete, nem a cera, não quero saber, é pecado. Já foi pecado. Para a sensualidade, para a fornicação, para o adultério, para qualquer tipo de pecado sexual, não tem poder nenhum. Zero. A irmã pode estar parecendo um macaco, de tão peluda que está. Não quer dizer que a sua mente vai ser pura, seu coração vai ser puro, seu corpo vai ser puro. Não muda nada. Se eu disser assim, as irmãs só podem usar saias 4 dedos abaixo dos joelhos, sem ter nenhum tipo de rasgo. Amém? Já tem igreja que tinha isso antigamente. Amém? Não estou criticando. Mas era assim. Não tem poder nenhum sobre a inveja. Não tem poder nenhum sobre a língua grande. Não tem poder nenhum sobre a fofoca e sobre os maus pensamentos. A rigidez dos costumes não tem poder sobre o pecado sério. Aqui Jesus disse que muitas vezes nós coemos um mosquito e engolimos um camelo, né? Então aquilo que às vezes é desprezível, a gente leva muito a sério. E aquilo que nós deveríamos levar realmente a sério, a gente deixa para lá. Eu conheci pessoas de outras religiões, nem considero igreja, que levava a sério a ferro e fogo, guardar um certo dia da semana. Mas ia para casa de swing. Alguém sabe o que é casa de swing? Tomara que vocês não saibam. É terrível. Mas guardava um certo dia da semana ferro e fogo. Mas ia para casa de swing. Ou seja, trocava os casais para se prostituírem e adulterarem. Peraí, adultério não é pecado? A Bíblia diz assim que os adúlteros, os prostitutos, os fornicários não herdarão o reino do céu. Não está na Bíblia? A Bíblia nem fala direito sobre guardar dias. A Bíblia diz assim, se guardais dias, meses e anos, de nada serviu a graça. Mas levou a sério algo que Deus não levou a sério. Tem que ter cuidado. Nas nossas igrejas também tinha muito isso. É aquele negócio, olha, o homem anda de terno e gravata, mas não pode passar a mulher que ele olha. O que adiantou o terno e gravata? Não adiantou nada. A mesma coisa que eu falo para os irmãos. De agora em diante, os irmãos só podem vir para a igreja de terno e gravata. O que não vir de terno e gravata, volta para trás. E não pode mais usar calça jeans na rua. Vai ter que usar apenas calça social e roupa social. Vai ter algum poder sobre a safadeza? Não vai ter. A mente pode continuar com safadeza. Vai ter algum poder sobre a mentira? Nenhum poder sobre a mentira. Ele pode continuar sendo muito mentiroso. Vai ter algum poder sobre a avareza? Não tem. Então a rigidez doutrinária, a rigidez dos usos e costumes não é um caminho estreito. Porque os exemplos, de pessoas que são ou eram de igrejas muito rígidas, mas ainda assim viviam no adultério, na prostituição, tinha vício de bebida, vício de cigarro escondido, mas tinha, são muitos, não é verdade? Todo mundo que está um tempinho a mais na igreja sabe disso. Que às vezes a pessoa andava com a saia lá embaixo, só andava de terno e gravata, mas tinha 2 famílias, vivia na prostituição.
São muitos exemplos disso. Porque a rigidez não tem nada a ver com o caminho estreito. Não tem nada a ver com isso. E também não é as dificuldades da sua vida. Ah, que eu sofro muito, eu fico doente. É como eu acabei de falar, né? Meu carro foi premiado e já foi 2 vezes quebrado o vidro. Os problemas que você passa pela sua vida também não é o caminho estreito. Porque outras pessoas também passam por doenças, desemprego, morte, acidentes. Só que elas não querem Jesus. Então quer dizer que elas vão para o céu porque elas passam por dificuldade? Não. E os islâmicos? As mulheres islâmicas que só podem mostrar os olhos. Coloca aquela burca, você não vê nem as orelhas da coitada, só vê os olhos. Em algumas culturas nem o olho vê, né? Coloca tipo uma rendinha, fica em frente do olho da coitada, então nem o olho dela você vê. Vai para o céu porque ela está sendo rígida com as suas roupas? Não, não vai para o céu. O caminho estreito não tem nada a ver com as dificuldades da vida ou com a rigidez de usos e costumes. Ah, então tá bom, irmãos. O que é então esse tal caminho estreito que nós devemos andar para entrar na porta estreita? A resposta é muito fácil. E vamos ler aqui no Evangelho segundo João, o capítulo 14. Amém? Que é esse caminho? Evangelho segundo João, o capítulo 14. Peço para os irmãos terem paciência, porque isso aqui não é a minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho estreito é Jesus. Simples. O caminho estreito é você seguir a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, estar em Jesus. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É estar em Cristo. É ter aquele encontro com Jesus. É o nascer de novo. Que é crer que Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos seus pecados e ressuscitou o 3º dia para te guardar uma herança. Glória a Deus. O caminho estreito é Jesus. Não é Buda, não é a nossa igreja, não é a igreja católica, não é Maomé, não é Alá, não são orixás, não são santos, não são anjos. O único caminho é Jesus. O apóstolo Pedro disse que, porque ele é o único nome ao qual importa que os homens cheguem à salvação. Por isso é o caminho estreito. Porque no caminho largo vai tudo. O caminho estreito é só um. E o interessante do caminho estreito é que não dá para passar muita coisa, só passa um por vez, porque a salvação é individual. Aleluia! É você. Oh, Jesus, aleluia. Se a sua mulher não quer andar do seu lado, não tem problema, ela pode andar até na sua frente ou andar atrás, mas o caminho é estreito, é um de cada vez até chegar à porta. Glória a Deus! É um de cada vez. O caminho não é largo não dá para colocar uma charrete, os dois entrar na charrete e andar. Não, é estreito, vocês vão andar a pé. Com dificuldade, mas é o caminho do Senhor Jesus Cristo. É o caminho que Ele colocou para você. É difícil andar por esse caminho. Às vezes você ia querer estar dormindo numa pousada. Às vezes você queria parar numa lanchonete. Às vezes você queria estar debaixo de um teto. Às vezes você queria estar numa carruagem. Mas se você quiser entrar na porta da porta da cidade celestial, se você quer entrar na porta a qual conduz a vida eterna, você só tem este caminho.
Às vezes você vai fraquejar. Às vezes você vai errar. Às vezes você vai pensar em desistir. Às vezes vai querer voltar para trás e voltar para o caminho largo. Mas persevere neste caminho. Glória a Deus. Porque é o único caminho que você deve andar. Não tem religião que vai te dar a vida eterna. Não tem santo que vai te dar a vida eterna. Não tem outro Deus que vai te dar a vida eterna. Não tem filósofo que vai te dar a vida eterna. Não tem filosofia política que vai te dar a vida eterna. É apenas o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Aleluia! Ele não disse: eu sou um caminho. Podia ter outros. Se ele falasse: eu sou um dos caminhos, eu sou um caminho. Não, eu sou o caminho. Glória a Deus, aleluia. Não tem outro, irmãos. Não tem como misturar Jesus. Ah, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto do fã-clube. Isso não existe, né? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você já se torna automaticamente igreja dele. É onde está o fã-clube dele. Então não tem jeito, né? É Jesus. Ah, eu gosto de Jesus, mas também gosto do Buda. Eu gosto de bater um batuque de vez em quando. O que vale é fazer o bem. Não, Jesus é o caminho. Glória a Deus. O único caminho que você deve seguir para chegar à vida eterna é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser rígido, não adianta ter passado por privações e provações. O caminho para chegar à vida eterna é seguir a Jesus Cristo. Aleluia! E rejeitar as coisas deste mundo. Porque aqueles que querem viver piamente em Cristo devem rejeitar as coisas deste mundo. Aleluia! Não tem como. Não. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus habita em nós com ciúmes. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E que isso quer dizer? Não há condições da gente dividir a nossa lealdade com Deus. Não podemos dividir a nossa lealdade com Deus com dinheiro. Não podemos dividir a nossa lealdade com Deus com as coisas deste mundo, com outros deuses, com o pecado. Não, nós temos que estar cada vez e sempre em Cristo Jesus. Andar em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, as concupiscências da carne. Ela virá, como eu falei, a cobiça não dá, né, irmão? Não dá para evitar você cobiçar. Dá para você evitar de cometer a cobiça, mas o evitar de cobiçar é impossível. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito, eles não cumprirão os desejos da carne. Aleluia, Deus. A cobiça da carne ele não vai cumprir. Ele vai cumprir as coisas do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, tu és fiel. E a porta? Que porta é essa que a gente tem que bater? É a porta do céu? Não, a porta também é fácil. João capítulo 10, versículo 9. É fácil saber quem é a porta, não é difícil não. Aí o irmão fala: mas por que você enrolou tanto? A gente tinha que explicar o que não é para depois explicar o que é, amém, irmãos? Disse Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. E a porta é Jesus. Glória a Deus. Se você quiser chegar até o céu, você tem que aceitar Jesus. Porque aí você vai andar neste caminho. Glória a Deus. É igual aquela música: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. É o caminho, é Jesus. Segue nesse caminho, você vai chegar até a porta, que é o próprio Jesus também. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus com os homens é
Deus habitando no meio deles. O tabernáculo é a tenda, né? A tenda de Deus com os homens. É isso. É Deus habitando no meio deles e eles habitando com Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Habitar com o Senhor, estar com o Senhor. E Ele é a porta. Se nós seguimos a Jesus, temos que entender que Ele é a porta da vida eterna. Não tem como achar a vida eterna se bater nas portas erradas. Tantas pessoas às vezes contam esses testemunhos, que já foram espíritas, já foram budistas, maçons, de diversas religiões que tem por aí, que a gente nem conhece às vezes, e nada resolveu. E a única que ele não procurou era a verdadeira. Qual que é? A evangélica? Não, Jesus. Glória a Deus. A verdadeira era o Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou com ele, ou com ela, e ela viu que só tinha este caminho e só tinha essa porta que era Jesus. Porque, irmãos, existem muitas portas, existem muitos caminhos que levam a muitas portas. Mas se você trilhar por esses caminhos fáceis, esses caminhos que não falam a sua consciência, que não te purifica, que não te regenera, que não faz você ser uma nova criatura, eu só posso dizer uma coisa: é um caminho de perdição. E Provérbios diz assim, que há um caminho para o homem que parece um caminho bom, mas o seu fim é caminho de perdição. Porque o caminho verdadeiro é andar com Jesus. E quem anda com Cristo, Deus fala. Jesus fala ao coração: não faça isso, faça aquilo, ore mais, jejue mais, desliga a TV, desliga o celular, olha a sua roupa, olha os seus pensamentos, olha o seu palavreado, olha a sua conduta, porque esse é o caminho estreito, é Jesus te guiando. Glória a Deus! É difícil, mas você está em Cristo. E é Ele guiando. Não é o seu esforço, não é você tentando ser bom, mas é Jesus te consertando, é Jesus te corrigindo, é o Espírito de Deus te fazendo uma nova criatura. É aquilo que você nem acredita que você é capaz de não fazer. Mas Jesus, se fosse eu no passado, eu já tinha arrebentado. Se fosse eu no passado, eu já tinha pecado. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que te colocou no bom caminho, o caminho que te leva para a vida eterna. E nesse caminho não tem erro. Você vai bater na porta certa, na porta da salvação, que é Jesus Cristo. Jesus tanto é o caminho quanto é a porta. Andou em Jesus nessa vida, chegará, bater na porta da vida eterna e entrará e achará pastagem, achará a vida eterna. Nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, nunca mais chorará. Deus enxugará dos seus olhos as suas lágrimas, porque andou no caminho estreito, o caminho escondido para muitos. Porque realmente as pessoas querem pecar, as pessoas querem beber, as pessoas querem fumar, as pessoas querem se prostituir, as pessoas querem dançar, as pessoas querem estar em festas, né? A pessoa quer estar comendo churrasco, ouvindo música alta, bebendo cachaça, fumando, depois se prostitui, depois usa droga, sei lá. É o que a carne pede. A carne pede a diversão. A carne pede o entretenimento. Você vê que as pessoas até param de trabalhar para ver jogo de Copa, né, irmãos? Né? As pessoas param.
Tem alguma lógica isso? Não tem lógica. É o seu ganha-pão. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não come. Poderia descontar umas 4 horas do salário das pessoas. Aí eu queria ver que se ia ficar vendo jogo de Copa do Mundo. Ah, mas é o Brasil. Que Brasil? Pelo amor de Deus, Brasil. O que é Brasil? Você sabe? Eu perguntei para o Matheus quando o Brasil foi descoberto, ele nem sabia. Até estudando, ele não sabe. Você sabe o que é o Brasil? Meu Deus do céu. Quem sabe o que é o Tratado de Madrid, de 1750? Ninguém sabe, né? O que é? É o que fez as fronteiras do país separar Brasil. Foi o Tratado de Madrid. Depois que acabou a União Ibérica, tiveram um tratado na cidade de Madrid, a qual delimitou onde era o Império Espanhol, onde era o Império Português. Aí tem o Brasil, só faltou o Acre, que foi em 1903. Foi isso. Isso é o Brasil. Não é nada. Daqui a pouco nem vai mais existir. Daqui a pouco vai virar China, talvez. Então, o que é o Brasil? E a vida eterna? O importante é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O importante é você estar em Jesus. Aleluia. O importante é você, a vida não vai valer a pena você ter sido brasileiro, sido americano, sido japonês, mas se você crer em Jesus, aleluia, é isso que vai valer a pena. O que vai valer a pena é que você um dia esteve na terra, estava no pecado, estava no lamaçal do erro, estava vivendo uma vida miserável, mas um dia ouviu dizer que um homem santo veio lá do céu, esvaziou a si mesmo, morreu a morte de cruz e ressuscitou ao 3º dia, e você creu que a sua morte, a sua ressurreição dá vida eterna. É isso que vale a pena. Eu creio, Jesus. Mas é só isso, não tem jeito. Não adianta dar cesta básica para pobre, não adianta dar sopa para mendigo, não adianta dar dinheiro para quem não tem, não adianta dar sua fortuna para os pobres, não adianta socializar os seus bens. O que vai te levar à salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única porta, o resto é mentira. O resto é enganação, o resto é perdição. Aleluia! Eu creio, Jesus. Amém? Esse é o Senhor. Aleluia! Jesus é a porta, é o caminho estreito e Ele é a porta estreita. Aleluia, Senhor. Não há outro. É difícil entrar neste caminho. É espinhoso. Às vezes você dá umas trupicadas numas pedras que meia teimosas, dá umas trupicadas numas raízes. Às vezes os espinhos rasgam, né? Tem um espinho que cresce no meio do caminho e te rasga. É difícil andar por ele porque ele é mais longo, parece que nunca acaba. Mas quando você bater na porta, achará pastagem. Outro caminho é facinho, bicho. Bem bonitinho, tem um calçamento, tem aquelas pedras pavimentadas, lindas, tem estalagens, tem prostíbulo, tem tabernas, tem hotéis, tem soldados guardando para você ser roubado, tem tudo. Mas quando você bater na porta, não é da vida eterna não. É a porta do fogo eterno. Nossa, mas é forte assim? É forte. Facilitou para te matar. Eu não sei se é verdade, para terminar essa pregação, não sei se é verdade. Eu não nasci em fazenda, né, irmãos? Mas dizem que quando os boi hoje em dia está entrando para morrer no matador, eles tomam um laserzinho na cabeça que mata eles, né? Aí para eles não ficar estressados, tem uma musiquinha bem bonitinha para eles. Eles estão andando, aquela música bem bonitinha. Aí quando ele passa em tal lugar, pum, mata o coitado. Oxe, tem a musiquinha bonitinha. Era para matar ele. É assim que Satanás faz. Às vezes você está andando, ai que bonitinho, ai que bom, como é bom fumar, como é bom prostituir, como é bom usar drogas, como é bom beber, como é bom a festa, como é bom o churrasco, como é bom o baile. Aí, pum, morreu.
te enganou. Misericórdia. Aí andar com Jesus é difícil. É, sim. Aleluia. Mas quando você chega, não é para matar não, é para ter vida eterna. Aleluia. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Glória a Amém? Deus. Aleluia. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.